Olá, meus amigos do portal Atualidades do Direito. Estamos aqui hoje para comentarmos uma notícia recente, relevante para direito constitucional, para direito internacional privado e para direito internacional, e inclusive para direitos humanos, que é sobre nacionalidade. Há uma notícia no portal com a seguinte chamada: nascido nos Estados Unidos de mãe brasileira, não tem direito à nacionalidade brasileira se não vive no Brasil. Vou repetir. É uma ficha de conteúdo, uma notícia recente, de uma decisão recente, emanada essa decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nascido nos Estados Unidos de mãe brasileira, não tem direito à nacionalidade brasileira se não vive no Brasil. Em síntese, um juiz federal de primeiro grau reconheceu, homologou a nacionalidade de um indivíduo que nasceu nos Estados Unidos, filho de mãe brasileira, nasceu nos Estados Unidos, solicitou, requereu a nacionalidade brasileira, como brasileiro nato, sem residir no Brasil. E o juiz federal em primeiro grau homologou e concedeu, autorizou, permitiu, aceitou essa nacionalidade. A União e o Ministério Público Federal recorreram dessa sentença de primeiro grau ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Esse Tribunal Regional Federal da Primeira Região reformou a sentença e disse que não é brasileiro nato. Para nós entendermos a questão e encontrarmos a base constitucional para isso, nós temos que ler o artigo 12 da Constituição Federal. Vamos lá comigo sobre nacionalidade, capítulo 3, nacionalidade, artigo 12 da Constituição. São brasileiros, artigo 12, inciso 1º, natos. Brasileiros natos. As hipóteses de brasileiros natos previstos no artigo 12, inciso 1º, estão lá de forma taxativa. Para ser brasileiro nato, tem que se encaixar em uma das alíneas do artigo 12, inciso 1º. Não há possibilidade de previsão em lei ordinária ou lei complementar, mas sim apenas na Constituição, nas hipóteses taxativas do artigo 12, inciso 1º. Artigo 12, inciso 1º, são brasileiros natos. A linha A: os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Nasceu na República Federativa do Brasil, é brasileiro nato, salvo se os pais estiverem a serviço de seu país aqui no Brasil. Tirando essa excludente, é brasileiro nato porque nasceu em território brasileiro. Esse é o critério territorial, é o jus solis. É o jus solis, é um critério territorial, é a regra no Brasil. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro nato. Artigo 12, inciso 1º. Jus solis é o critério territorial, é a regra no Brasil. Também é brasileiro nato, artigo 12, inciso 1º, a linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Se estiver a serviço da República Federativa do Brasil, os pais de uma determinada pessoa, e esta pessoa nascer, claro, não é pessoa ainda porque não nasceu, depois que nascer vai ser brasileiro nato. Contudo, os pais, pai ou mãe, que está a serviço no estrangeiro do Brasil, tem que estar a serviço, esse a serviço é um serviço de natureza pública, administração pública direta ou indireta. Não é, por exemplo, a serviço de uma empresa particular, uma empresa brasileira, é uma empresa brasileira, mas é uma pessoa jurídica de direito privado. Os pais estão representando essa empresa lá na Holanda. Nasce lá na Holanda, vai ser a princípio holandês, não vai ser brasileiro. Tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. E é um serviço de natureza pública. Tem que estar a serviço da administração direta ou indireta. Artigo 12, inciso 1º, a linha B. Aqui nós temos o critério critério sanguíneo, jus sanguinis. Esse é o critério sanguíneo. No Brasil, nós temos um sistema misto. A regra é o jus solis, artigo 12, inciso 1º, a linha A. Mas há hipóteses de jus sanguinis, ou seja, do critério sanguíneo, artigo 12, inciso 1º, a linha B. Tudo bem? Tranquilo? Olha o que diz o artigo 12, inciso 1º, a linha C, que é o que se encaixa na notícia que eu acabei de ler. Artigo 12, inciso 1º, a linha C. São brasileiros natos, a linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Parou. Essa é a primeira hipótese
do artigo 12, inciso 1º, a linha C. Nasceu no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, se é registrado em uma repartição consular, é brasileiro nato. Basta registrar na repartição consular, basta registrar na repartição consular. Mas e se o sujeito nunca veio para o Brasil? Se é filho de pai ou mãe brasileiro e é registrado em repartição consular fora do Brasil, é brasileiro nato. Mas não veio no Brasil, não sabe nem qual é a nossa capital, é brasileiro nato. Tudo bem? É a primeira hipótese do artigo 12, inciso 1º, a linha C, primeira parte. Continuando na leitura da linha C, é importante você ler comigo na Constituição. Continuando a leitura do artigo 12, inciso 1º, a linha C, dos brasileiros natos. Também são brasileiros natos os que venham residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa segunda parte do artigo 12, inciso 1º, a linha C, é que se encaixa na hipótese da decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Um dos requisitos é vir residir no Brasil. Não está residindo? Não é brasileiro nato. Foi isso que decidiu o TRF. Essa segunda parte da linha C do artigo 12, inciso 1º, trata da nacionalidade potestativa. Somente o sujeito, o indivíduo que quer ser brasileiro, somente ele pode solicitar perante a Justiça Federal a nacionalidade como brasileiro nato. Não pode nem mediante procuração. Ele vem para o Brasil a qualquer momento, reside aqui, atingiu a maioridade, tem que esperar atingir a maioridade para fazer o pedido, porque não pode ser delegado, é um ato personalíssimo. Por isso que é nacionalidade potestativa, tem que ter a maioridade, pede perante o juiz federal, é brasileiro nato. Pergunto, e se o sujeito veio com 5 anos aqui para o Brasil? Reside aqui. Só que ele só pode pedir após a maioridade. O que ele é dos 5 até a maioridade? Já que ele não pode pedir, não pode delegar, é ato personalíssimo, é nacionalidade potestativa. De acordo com a jurisprudência do STF, ele é um brasileiro provisório, ele é um nato provisório. Ele tem todos os direitos de brasileiro nato, só que de forma provisória, até ele pedir quando atingir a maioridade. E é essa segunda hipótese que serviu de fundamento para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Entenderam que, se não reside, não tem como ser brasileiro nato. Não cumpre com os requisitos da segunda parte do artigo 12, inciso 1º, a linha C. Se fosse aceita a nacionalidade desse indivíduo que morava nos Estados Unidos, criaria uma nova hipótese de brasileiro nato, não previsto na Constituição. Violaria o artigo 12, inciso 1º, que é taxativo. Ok? E não esqueçam, última lembrança, esse artigo 12, inciso 1º, a linha C, ele foi reformado pela Emenda Constitucional 54 de 2007, uma reforma fundamental. Nesse curtíssimo espaço de tempo que eu tenho, eram essas as considerações. Bons estudos e até a próxima.